Glória e honra ao nosso Senhor Jesus, que alegria, seja muito bem-vindo a mais um dia do nosso plano de leitura da Bíblia anual. Estamos avançando dia após dia, lendo toda a Bíblia durante esse ano, ok? Eu quero pedir que você que está entrando, já deixe aí o seu like. Se você é novo aqui no canal, clica aí no botão inscrever-se, tá? Marca o sino de todas e você vai ser sempre avisado quando nós entrarmos aqui ao vivo. E importante, compartilha bastante, manda para os seus grupos, manda para 10 pessoas, 10 grupos, tá bom? O importante é que a palavra de Deus, ela transforma muitas vidas. Você pode mudar a vida de uma pessoa compartilhando a palavra de Deus. Vamos aos capítulos de hoje, vamos nós. Pega a Bíblia, chama a família para perto, o filho, a filha e o seu coração aberto para receber da palavra de Deus. Os capítulos de hoje são Levítico, capítulo 5. Estamos iniciando também um novo livro, que é Lucas. Vamos para o capítulo 1 de Lucas, mas começamos por Levítico. Levítico 5, verso 1, e nós lemos o seguinte na palavra de Deus. Se alguém for chamado para testemunhar a respeito de algo que tenha visto ou que seja de seu conhecimento, mas se recusar a fazê-lo, comete pecado e deverá ser castigado por causa de seu pecado. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo cerimonialmente impuro, como o cadáver de um animal impuro, seja um animal selvagem, um animal doméstico, ou um animal que rasteja pelo chão, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer sua contaminação e culpa. Se alguém, mesmo sem saber, tocar em algo que o torne impuro, quando perceber o que aconteceu, deverá reconhecer a sua culpa. Se alguém mesmo, sem saber, fizer um voto impensado de qualquer tipo, para o bem ou para o mal, quando perceber a imprudência do voto, deverá reconhecer sua culpa. Quando alguém perceber sua culpa em qualquer um desses casos, deverá confessar seu pecado. Como castigo pelo pecado, trará o Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho. É uma oferta pelo pecado, com a qual o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa. Se a pessoa não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará o Senhor 2 rolinhas ou 2 pombinhos como castigo pelo pecado. Uma das aves será para a oferta pelo pecado e a outra para o holocausto. Ela as entregará ao sacerdote, que apresentará a primeira ave como oferta pelo pecado. Ele torcerá o pescoço da ave, mas não arrancará a cabeça. Em seguida, aspergirá os lados do altar com um pouco do sangue da oferta pelo pecado e deixará o sangue restante escorrer para a base do altar. É uma oferta pelo pecado. Depois disso, o sacerdote preparará a segunda ave como holocausto, de acordo com a forma prescrita. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado da pessoa e ela será perdoada. Se a pessoa não tiver condições de oferecer sequer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, trará 2 litros de farinha da melhor qualidade como oferta pelo pecado. Uma vez que é uma oferta pelo pecado, não misturará azeite com a farinha, nem acrescentará incenso. Trará a farinha ao sacerdote, que pegará um punhado como porção memorial e queimará a porção no altar, sobre as ofertas especiais apresentadas ao Senhor. É uma oferta pelo pecado. Desse modo, o sacerdote fará expiação por aqueles que forem culpados de algum desses pecados, e eles serão perdoados. O restante da farinha será do sacerdote, como se faz com a oferta de cereal. O Senhor disse a Moisés: se alguém cometer um delito religioso, violando mesmo sem intenção algum mandamento sobre as coisas consagradas do Senhor, deverá trazer ao Senhor uma oferta pela culpa. A oferta será um carneiro sem defeito do seu próprio rebanho, calculado em prata, de acordo com o ciclo do santuário. A pessoa pagará uma indenização referente ao delito religioso que cometeu,
com um acréscimo de 1/5 do valor. Quando entregar o pagamento ao sacerdote, ele fará expiação pela pessoa com o carneiro sacrificado como oferta pela culpa, e ela será perdoada. Se alguém pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mesmo que não tenha consciência do que fez, é culpado e será castigado por causa do seu pecado. Como oferta pela culpa, trará o sacerdote um carneiro sem defeito do próprio rebanho, devidamente avaliado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo pecado não intencional que a pessoa cometeu e ela será perdoada. Essa é uma oferta pela culpa, pois a pessoa certamente se tornou culpada diante do Senhor. E nós finalizamos o capítulo 5 de Levítico. Vamos ao Novo Testamento? Vamos a Lucas, hoje iniciando o livro de Lucas, capítulo 1, verso 1, e nós lemos o seguinte na palavra de Deus. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente desde o início, também decidi escrever-lhe um relato preciso. Excelente Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo que lhe foi ensinado. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho, e você o chamará João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias, e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos, e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: Como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer estas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguia falar com eles e perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim de seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. No 6º mês da gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré,
uma cidade da Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: alegre-se, mulher favorecida, o Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou favor diante de Deus. Ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito a meu respeito. E o anjo a deixou. Alguns dias depois, Maria dirigiu-se apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. Ela entrou na casa e saudou Isabel. Ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres e abençoada é a criança em seu ventre. Porque tenho a grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. E Maria respondeu: minha alma exalta ao Senhor. Como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois ele observou sua humilde serva. E de agora em diante, todas as gerações me chamarão abençoada. Pois o Poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas, dispersou os orgulhosos e os arrogantes, derrubou os príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. Chegado o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias como pai, mas Isabel disse: não, seu nome é João. Então lhe disseram: não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai como queria chamar o bebê. Ele pediu que lhe dessem uma tabuinha e, para surpresa de todos, escreveu: seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Toda a vizinhança se encheu de temor e a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que ficavam sabendo meditavam sobre esses acontecimentos e perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: seja bendito o Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real de seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás, por meio de seus santos profetas.
Agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados ao lembrar-se de sua santa aliança. O juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão. Prometeu livrar-nos de nossos inimigos para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, enquanto vivemos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados. Graças à eterna misericórdia do nosso Deus, a luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, e nos guiar ao caminho da paz. E João cresceu e se fortaleceu em espírito, e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Meu Deus do céu, e aqui nós finalizamos o capítulo 1 do livro de Lucas e finalizamos os capítulos de hoje do nosso plano de leitura da Bíblia anual, tá? Eu quero orar por você antes de finalizarmos, mas antes disso, quero reforçar com você. O seu like é muito importante, tá bom? Você que não é inscrito, se inscreve no canal e compartilhe com seus grupos e contatos os capítulos do dia. Vamos orar? Deixa eu abençoar a sua vida nesse dia. Pai, quão poderosa é a tua palavra, Senhor. Como uma semente, Senhor, nos nossos corações em terra seca, Senhor. E com a água do teu Espírito, ela vem molhar e lavar o nosso interior. E trazer a tua revelação sobre a nossa vida. E abrir os nossos olhos espirituais, Senhor. Tirar-nos da cegueira, Senhor. Deus, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por esse dia, pelas misericórdias, pelo favor, pela noite que o Senhor nos proveu de sono, por tudo que estamos vivendo. Deus, eu quero abençoar cada um dos meus irmãos que estão aqui, cada família representada. Estamos num propósito na oração da noite, Senhor, de 21 dias pelas famílias. Deus, opera um grande milagre nesse lar. Refaz esse casamento, Senhor. Deus, essa aliança, renova essa aliança de amor. Deus, cura as feridas, ajuda os teus filhos, nos ajuda, Senhor. Nos dá um dia poderoso na tua presença. Deus, cada ação, cada falar, cada gesto, seja direcionado pelo teu Espírito Santo. Deus, cura os enfermos, os que estão, Senhor, Deus, com o coração angustiado, abatidos, ansiosos, preocupados. Derrama o teu bálsamo agora. E traz, Deus, cura do toque, Senhor, tocando do alto da cabeça a planta dos pés. Toda enfermidade vai embora. Todo espírito mau, toda perturbação, toda inquietação, meu Deus do céu, toda tristeza vai embora. Que venha a alegria do céu sobre a tua vida, que as portas se abram, que a provisão chegue na tua casa nesse dia, que as chuvas do Senhor venham acrescentar, transbordar sobre a tua vida nesse dia. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. E se você crê e recebe, fala comigo aí, amém e amém, e glória a Deus e aleluia. Um beijo grande no seu coração. Se o Senhor permitir, amanhã às 7h07 estaremos de volta aqui, liberando os capítulos do dia do plano de leitura da Bíblia, lendo toda a Bíblia durante esse ano. E se você puder também, te espero 23h30 na oração da noite, no nosso propósito de oração pelas famílias. Um beijo no seu coração. Fica na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.